vou para o Pai, mas voltarei. E quando eu voltar, eu vou levar você para estar comigo aonde eu estiver, você esteja também. Quando isto vai acontecer? Sobre a volta de Jesus, que vai extirpar a dor, essas calamidades todas, essa tristeza pela qual nós passamos, mescladas as tristezas com alegrias. Quando vai acontecer? A volta de Jesus ocorre na vida do ser humano, do cristão, de duas formas. Quando nós morremos. O dia que eu morrer, Jesus voltou para mim. De acordo com Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ele diz claramente: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura para onde vais, nada mais pode ser feito. Não há cultura, não há lazer, não há trabalho, não há ciência, não há coisa alguma. Então, aqueles que advogam que quando a pessoa morre e está preparada, está de acordo com a vontade de Deus, vai para o céu. E quando a pessoa morre e não fez o que era da vontade de Deus, vai para o inferno, não é bíblico. Porque o galardão para a vida eterna, ou infelizmente, o galardão para a perdição, vai ser dado quando Jesus voltar, não antes. Então, se porventura eu sair aqui da igreja e passar por um acidente aqui na Radial Leste, ou tiver um ataque cardíaco, ou um assalto que eu levar um tiro, ou uma doença terminal que surge e eu perder a vida, Jesus voltou para mim. Voltou. Agora, eu espero estar vivo quando Jesus voltar e ver a volta de Jesus. Mas se eu não estiver vivo, que eu ressuscite na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos. Então, a volta de Jesus é um momento de alegria. E ele coloca um escudo de proteção sobre os seus filhos. Isso quer dizer que com o escudo de proteção que Deus coloca sobre os seus filhos, dando alegrias, os seus filhos não vão passar por dores, não vão ficar doentes, não vão passar tragédias, não vão passar sofrimentos. É isto? O escudo de proteção é para não acontecer nada disso para os filhos de Deus? Sim ou não? Não. Jesus disse: no mundo você vai ter cada bocado, cada pedaço, cada estrada esburacada. No mundo você vai ter aflições. Mas o ânimo que eu tenho, eu dou para você. Eu te animo, eu te fortaleço, eu te pego pela mão direita. Eu já mencionei aqui, vou repetir. Há poucas semanas atrás, eu fui ao cemitério aqui em São Paulo fazer o enterro do Fábio, um garotinho de 7 anos. No sábado anterior, ele estava comigo na igreja. Na semana seguinte, eu estava fazendo o enterro dele. Foi acometido de um câncer, um garotinho de 7 anos, a cabecinha sem cabelo nenhum, lisinha, devido à quimioterapia. Ele descansou. Quando eu cheguei no cemitério, a hora que eu entrei, já vi um tumulto enorme. Pelo menos eu vi 3 pessoas desmaiando. Um tumulto, uma gritaria enorme. Era a dor pela perda de alguém. Bem do lado, no velório do lado, estava o corpo do Fábio, o garotinho. A hora que eu entrei, eu vi a mamãe chorando, eu vi a irmãzinha chorando, eu vi a vovó, o vovô chorando. Estavam tristes, mas ninguém estava gritando, ninguém estava desmaiando. Por quê? Porque quando a dor chega para aquele que confia em Deus, existe uma palavrinha chamada esperança. E a esperança traz a alegria da salvação. Aqueles que não têm esperança, está lá em 1 Tessalonicenses 4, eu não quero que você seja falto de conhecimento como aqueles que não têm esperança. Porque aqueles que não têm esperança não acreditam, sofrem terrivelmente.
A diferença entre aqueles que aceitam o plano de Deus e têm alegria é quando chega a dor, não se desesperam. Ficamos tristes. Eu fiz o enterro da minha mãe. Vocês acham que é fácil um filho fazer o enterro da mãe? Eu fiz o enterro da minha mãe. E no enterro da minha mãe eu estava triste, mas esperançoso. E a esperança trouxe alegria para o meu coração nos dias subsequentes, ao saber que a minha mãe estava guardada como um troféu precioso para a volta de Jesus. Então isso traz alegria, a alegria da esperança. E quando eu leio que Deus colocou alegria no nosso coração, através da esperança que Deus coloca um escudo para nos proteger contra a incredulidade. Não é proteger contra a dor, a tragédia, os males, as doenças. Todos nós vamos passar por isto. Mas é para que ao chegarem os momentos difíceis, nós não nos desesperemos como os demais que não têm esperança. Ora, o apóstolo Paulo diz: se não cremos, se não aceitarmos que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar, vã é a nossa fé. Não adianta ter fé. Então nós vamos para o lado que é apresentado pela palavra de Deus. Nos alegrarmos com a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Um assunto que eu já preguei tanto aqui na igreja, eu estou repetindo hoje, por causa de uma matéria que eu vi agora no final da tarde. Esta matéria estava mostrando os bastidores do Estado Islâmico. Amigos, apenas lembrando, o Estado Islâmico é composto por radicais que não representam o Islã. O Islã, os maometanos, em si, não são agressivos e violentos como esses radicais do Estado Islâmico. Nós não podemos dizer que todos os islâmicos são assim. Não. O nome Estado Islâmico é porque eles usam, como hoje à tarde eu vi, jovens, bonitos, preparados, inteligentes, com o Alcorão na mão. É a Bíblia do muçulmano. E eles dizem: você tem que ler o Alcorão. E nós estamos trazendo a jihad, ou a guerra, em nome de Alá. Quem é Alá? É o Senhor. O Alá do islâmico é o mesmo Deus nosso. É o mesmo Deus. Alá, Deus que eles creem, está no céu. O nosso Deus é o Deus que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia. Então eles evocam o seguinte: aqueles que não aceitarem o plano de Alá, ou de Deus, através do Alcorão, não da Bíblia, devem morrer. E nós vamos promover a jihad, ou esta guerra, guerra santa. O que chamou a atenção foi que pela primeira vez eu vi uma matéria do Estado Islâmico, onde aparecem os jovens suicidas, novos. Caminhões são preparados e eles fazem uma superprodução das pessoas que eles vão explodir. Eles fazem uma superprodução das pessoas que eles vão matar, tudo com várias câmeras, pegando bem os ângulos, a iluminação. É uma coisa impressionante. E a propaganda do Estado Islâmico na internet é tão forte que mensalmente milhares de jovens do mundo se alistam para fazer parte do Estado Islâmico e serem treinados de alguma forma. A primeira coisa que eles fazem é jurar lealdade ao Estado Islâmico, vindos de vários países, mais de 70 países do mundo. E eles rasgam o passaporte e jogam em uma fogueira. Nunca mais voltarão para os seus países. Eles estão jurando lealdade ao Estado Islâmico. E quando homens, bombas são preparados, todos eles, sem exceção, muito jovens. Então mostra um caminhão saindo com tonéis, todos eles com bombas. Mas o que me chamou a atenção é que eles fazem uma festa de despedida
dos homens bomba. Eles sorriem, se abraçam, dizem várias frases do Alcorão, citam versos de agressão contra os opositores, falando em inglês, francês, árabe, outras línguas. Eles dizem que eles estão no mundo. Estão realmente. Pasmem. Há poucos dias atrás, um casal onde ele era norte-americano. Ele comprou uma munição inúmera, ou muitas armas, como cidadão norte-americano. Comprou armas normais, acima de qualquer suspeita, porque trabalhava em uma instituição para a reabilitação física de pessoas, como um norte-americano. Casado com uma paquistanesa, eles simplesmente foram em uma festa no trabalho deles há poucos dias atrás. Saiu ele da festa e voltou com a mulher fortemente armado. Matou 14 e feriu 23. O maior massacre por americanos ou nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, dessa forma, com um ato terrorista abertamente feito, depois de 11 de setembro, quando as duas torres em Nova York caíram. Cidadãos franceses e belgas fizeram aquela tragédia na França há poucas semanas atrás. Eles chamam isso de lobos solitários. São pessoas que moram no país, são cidadãos e atuam com uma vertente de culto ao Estado Islâmico, lealdade ao Estado Islâmico, mas sem uma vinculação direta. Então são lobos solitários que podem aparecer a qualquer momento e em qualquer cidade da Europa, dos Estados Unidos, onde há uma vertente muito grande de preocupação com as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, agora no próximo ano. Porque as nossas divisas territoriais são muito abertas. E foi proporcionado que qualquer cidadão do mundo vai entrar no Brasil e ter o seu passaporte autorizado, independente de onde venha. E foi descoberto que alguns desses que estavam atuando lá na França como terroristas entraram com aquela leva de imigrantes que vieram do Oriente, entrando para a Europa, agora há poucos meses atrás. Entraram pela Hungria. Quando eu vi estes jovens sorridentes dirigindo caminhões-bomba, e depois de alguns minutos, câmeras do Estado Islâmico mostrava já a quilômetros na frente o caminhão explodindo. O efeito parece de uma bomba atômica, subindo aquele cogumelo de fogo. Uma explosão fora do comum, a potência. Havia um jipe norte-americano, usado pelos soldados no Iraque, aquele jipe de guerra, camuflado, igualzinho um jipe norte-americano, totalmente carregado com bombas, dirigido por um rapaz suicida. Onde eu quero chegar? Eles se despediam, se abraçavam, levavam ao Alcorão e eles iam para a morte alegres, felizes, porque após se explodirem, de acordo com a orientação dada a eles, eles estariam recebendo a salvação. E eles estariam indo para o paraíso, onde cada um deles seria recebido por 7 virgens, onde eles teriam no paraíso algo maravilhoso que eles não têm aqui na terra. Então eles iam com alegria para se explodirem pela salvação que viria logo a seguir. Aí eu fiquei pensando, nós que cremos na verdade bíblica da palavra de Deus, temos aquela alegria pela salvação? Temos aquela alegria se porventura precisarmos passar por sofrimentos que nos levem à morte? Temos esse entusiasmo? Procurem na internet
a matéria que saiu hoje na Globo News, agora à tarde, sobre o Estado Islâmico. Alguém viu? 2 pessoas viram. Vocês viram o rosto dos suicidas, a alegria deles? O sorriso deles? Todos jovens, se abraçando, alegres, felizes. Eu vou morrer pela salvação. A hora que eu explodir comigo os incrédulos, que eu vou explodir comigo, eu vou estar no paraíso logo no segundo seguinte. Eu vou estar salvo. E sobre esta questão, amigos queridos, antes da volta de Jesus, o mundo estaria desta forma. E nós, que cremos na palavra de Deus, que aceitamos o que o Evangelho diz, estamos vivendo por esta causa ou para salvar a nossa pele? A nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, o nosso dinheiro, o nosso carro. Vai chegar o momento que o justo viverá pela fé. E se nós estivermos tão apegados a bens materiais, como nós vamos viver pela fé? A palavra de Deus diz que nesse momento a água e o pão não vão faltar. Água e pão para subsistência. Não uma macarronada, não um arroz, feijão, não uma salada. Água e pão para sobreviver. E eles vivem por aquela orientação que distorcida tem em mãos o Alcorão. Mas eles fazem aquilo por Alá. E não vivem eles, mas vivem por Alá. E por Alá vão para a morte. E então me vem à mente um texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Abra aí a sua Bíblia. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo falava da sua alegria, sabendo que em pouco tempo ele estaria perdendo a vida. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós lemos: já estou crucificado com Cristo. E a vida não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vejam bem, eu, Paulo, não vivo mais eu. E ele disse: já estou para oferecer o meu corpo por aspersão, por sacrifício. Eu sei que eu vou morrer, mas eu estou contente, disse Paulo, porque combati o bom combate. Ora, que bom combate é esse que Paulo falou, que é muito copiado agora pelo Estado Islâmico? O bom combate do Estado Islâmico é acabar com os outros que não acreditam no que eles acreditam. Mas o bom combate de Paulo não era os outros morrerem, mas ele morrer pelos outros se preciso fosse. E o que aconteceu? Não era matar os outros, era dar a vida pelos outros. E ele disse: eu estou para oferecer o meu corpo por sacrifício, mas eu combati o bom combate. Estou muito alegre, estou feliz, porque o trabalho que eu fiz, eu tenho certeza da coroa da justiça que me está reservada. Mas não somente para mim, mas para todos aqueles meus irmãos de Vila Matilde, que assistem à TV Vila Matilde, que aguardam a volta de Jesus. É isso que ele falou. Então ele disse: eu não vivo por mim, mas Jesus vive em mim. E amigos queridos, se antes da volta de Jesus, esses momentos que antecedem a volta de Jesus, não vivermos por Ele, nós não seremos felizes. Nós não teremos a alegria da salvação. Como eu vou ter a alegria da salvação se Jesus não vive em mim e eu não vivo por Ele? Eu já disse aqui na igreja algumas vezes, nós não estamos preparados para grandes perdas. Nós não estamos preparados. Porque a nossa visão é imediatista. É para esta semana. É até o Natal. É até o final do ano. E alegrias que Deus nos dá para que outros conheçam este Evangelho, nós deixamos passar. Ontem, nós inauguramos a igreja de Vila Guilhermina, aqui do lado. Um templo lindo. E agora,
Antes das 7, eu estava lá, da igreja, e vim para cá 20 para as 8. E está começando lá o programa que foi feito aqui no começo do ano, chamado Roupão da Fé, com Marcos Camilo. Então, na segunda-feira, na terça, na quinta e na sexta, que não temos culto aqui na igreja, se você quiser, vá à Vila Guilhermina. Leve amigos que ainda não conhecem Jesus. Conheça o novo templo que foi inaugurado lá. Há 2 horas da tarde, 2 e pouco, eu estava em uma cerimônia de noivado do filho do nosso ancião, o Marcos. O Aislan e a Maiara ficaram noivos. Eu estava lá no noivado deles, orando com eles. A alegria daqueles jovens, dos pais, da família que estavam ali. Ontem, quando eu fui dormir, perto das 2 horas da madrugada, mais 3 horas, e eu estaria 24 horas seguidas, da madrugada do amanhecer de sábado para a madrugada de domingo, em atividades com as igrejas, com a igreja, com amigos da igreja. E a hora que eu me deitei, quase 24 horas depois que eu estava em atividades, eu agradeci a Deus. A alegria de ter passado aquelas horas todas na casa de Deus, depois com amigos, com irmãos. Hoje, durante o dia, pelo menos a parte da tarde e agora à noite, em 3 atividades diferentes. Alegria. Quando eu vejo aqui o doutor Eduardo, que está aqui nesta noite, que ontem estava lá na inauguração como engenheiro, que tocou aquela obra, em 7 meses, 3 andares foram construídos com a equipe. A alegria que ele estava com a equipe dele. A alegria de vermos agora à noite o tanque batismal cheio de água para receber pessoas que serão batizadas. Pessoas recebendo a alegria da salvação. E enquanto isso, o mundo oferece outras alegrias para te desviar da alegria da salvação, que trazem tristezas se não estiverem balizadas na palavra de Deus. Que Deus nos dê a bênção de não vivermos nós. Não vivo mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E a alegria que Paulo tinha de ter Jesus vivendo nele, para ele transmitir esta bênção, era tal que ele disse: eu estou indo para Roma. Eu sei que eu vou morrer. O termo que ele usou, o meu corpo está para ser oferecido por aspersão. Eu sei que eu vou morrer, mas eu combati o bom combate. Eu guardei esta fé. Eu trilhei este caminho, esta carreira ministerial. E a alegria que eu tenho em saber que a coroa da justiça está reservada para mim. Mas não para mim apenas, mas para todos os meus irmãos. O dia que tivermos com a bênção de Deus esta alegria em Jesus, ao passarmos pelas dores que virão e acentuar-se-ão cada vez mais, que os últimos dias antes da volta de Jesus seriam difíceis. Os acontecimentos seriam ininterruptos. Aquele texto de Lucas, que eu falei várias vezes, homens desmaiando de terror, na expectação, na visualização das coisas que estão acontecendo no mundo. Como alguém que estava no metrô ontem de Londres e começou a ser esfaqueado por um sujeito que dizia que aquilo que ele estava fazendo era pela Síria. Esfaqueando pessoas, viram a matéria? Esfaqueando pessoas em nome da Síria. Surgiriam em vários lugares inesperados. São chamados de células dormentes. Pessoas que acreditam nessa ideologia estão em todos esses países do mundo. Em algum momento se levantam e matam outros. Os governos não podem fazer nada. Homens desmaiando de terror na expectação
estão vendo acontecer, mas não sabem onde vai surgir. Não é um ataque direto do Estado Islâmico, nem de terroristas, são lobos solitários, que amanhecem e dizem, hoje eu vou matar alguns, e saem para a morte. Quantos mais eles matarem antes de serem mortos pela polícia, melhor. Então, cumprindo-se a profecia chamada de angústia prévia, homens desmaiam de terror, vendo tudo isso e não pode fazer nada. Na expectativa, só olhando, mas não pode fazer nada. E junto vem a alegria da volta de Jesus. Só que nós estamos no meio desse mundo e podemos ser abatidos por dores, tristezas, doenças, tragédias. Virão. A palavra de Deus diz claramente, virão. Que Deus nos dê a bênção para não perdermos a fé e não perdermos a alegria da volta de Jesus. Sejamos preparados, independente do que acontecer quando a dor chegar, quando a tristeza surgir, quando perdermos aquilo que com tanto custo trabalhamos durante décadas, chamado patrimônio. Perdermos um filho, uma filha, um cônjuge, a mãe, o pai. Perdermos algo que é valorizadíssimo para a nossa vida. Não nos desesperarmos. Ficamos tristes, mas não nos desesperamos. Porque a palavrinha chamada esperança mostra que Jesus está voltando. E então recebemos a alegria da salvação. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir um hino. E enquanto ouvimos este hino, que o nosso coração esteja preparado para a oração final, onde vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Vamos pedir a bênção para a proteção, para essa semana, para tragédias que vão surgir. E vamos pedir a Deus que nos dê a bênção do que Paulo escreveu. Aprendi a contentar-me com o que tenho. É isto que você tem? É isto que eu tenho? Vamos nos contentar com o que temos, lutando. Não vamos deixar de trabalhar. Não vamos deixar de correr atrás, com honestidade, pedindo a Deus a cada manhã, quando levantamos em oração, a bênção para aquele dia. Durante o dia orarmos, nos entregarmos a Deus, porque quando esses acontecimentos, diz a palavra de Deus, estivessem ocorrendo no mundo, era momento de olharmos para cima, porque a nossa redenção estaria próxima. Que Deus nos abençoe. Amém. Cristo existe, tenho certeza, Ele está sempre perto de mim. Ele conhece meu pensamento, sabe reger este mundo sem fim. Tem o poder de criar maravilhas, deu origem à vida, entregou seu amor. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Sempre que posso, falo com Ele. Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no
extenso deserto e no fundo do mar, Cristo existe. Sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Sempre que posso, falo com Ele. Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar, Cristo existe. Amém. Amém. Deus seja louvado. Fica dedilhando essa música enquanto eu vou falar aqui agora com a congregação antes de irmos embora, recebendo aqui dos internautas a Luciana Lovis. Boa noite a todos, irmãos, e ao querido pastor Jonas. Que Deus abençoe toda a igreja e que tenhamos uma semana aos cuidados do Pai Celestial. Deus seja louvado pelo culto. Abraços. Luciana querida, marido querido, família querida, que Deus abençoe. Que bom saber que vocês estão assistindo. O irmão Walter Cardoso, todos os domingos lá de Salvador, na Bahia, o médico, o Dr. Walter. Peço orações pelo meu irmão Zezé, que está internado no Hospital Santa Isabel aqui em Salvador, preparando-se para uma cirurgia cardíaca na próxima quarta-feira. Dr. Walter, vamos orar pelo irmão Zezé, pelo seu irmão, pelo nosso irmão. Que Deus abençoe nesses preparativos. Bianca Belo, boa noite, irmãos. Tenham todos uma semana abençoada. Sou de Presidente Prudente. Olhem a nossa igreja que está aqui em São Paulo, em Salvador, Presidente Prudente. Ederaldo, aqui da Penha, São Paulo, boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. Obrigado, Ederaldo. Tânia, boa noite a todos. Que Deus use o pastor nesse culto para me dar ânimo para viver. Orem por mim, obrigado. Tânia, eu oro por você e com você já quase há uma década. Que Deus te abençoe, Tânia. Fortaleça a sua vida e te dê alegrias. Que Deus te abençoe. Espaço Novo Tempo, Queimadas, Pernambuco. Boa noite aos nossos queridos irmãos da Vila Matilde. Deus abençoe a todos, uma feliz semana. Para os amigos que estão aqui, Queimadas lá na Paraíba, eles fazem a programação do domingo à noite com o culto nosso daqui. Irmãos queridos de Queimadas e várias famílias da cidade de Queimadas que acessam a TV Vila Matilde, famílias que não estão agora aí na igreja. Eu soube pelo pastor Jair. Que Deus abençoe nossos queridos irmãos aí de Queimadas. Fico feliz em poder receber e orar agora por amigos de São Paulo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Mogi Guaçu, Presidente Prudente, Santo André, São José do Rio Preto e Arthur Nogueira. Todos esses amigos da TV Vila Matilde que estão conosco do Brasil, de São Paulo, e esses que lemos o nome, nós vamos orar agora. Mas antes da oração, eu não sabia o que você ia cantar. Eu não sabia qual seria a música. E ele repetiu várias vezes no refrão principal: Cristo existe. Eu acredito. Cristo existe. E as promessas de Jesus maravilhosas. Eu estou com você todos os dias. Com amor eterno eu te amei. Venha a mim, você que está triste, dolorido, que eu vou te receber. E antes da oração, os amigos que aqui estão, se porventura há alguém que está passando por algum momento difícil, momento de lutas, talvez
até perdeu a alegria, mas retomou a alegria, a confiança nessa noite, e quer participar de uma oração especial aqui comigo. Antes de encerrarmos, se há alguém aqui na congregação que quer vir comigo aqui à frente para participar dessa oração e trazer diante de Deus o que vai em seu coração, pode vir aqui agora. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Podem vir mais aqui. Podem vir. Amém. Deus seja louvado. Dezenas de amigos vindo aqui à frente e apresentando diante de Deus o que vai no coração. Famílias inteiras, com a bebê, filhinha, adultos, irmãos queridos, a irmã do Rio de Janeiro que está conosco. Nós vamos agora orar, pedindo a bênção de Deus por esses que vieram aqui à frente. Enquanto eu estou falando, eu estou ouvindo tocar "Tudo entregarei". Eu entrego tudo agora a Jesus. Vamos orar. Querido e bom Deus, louvado seja o teu santo nome, pela bênção da confiança que colocas em nosso coração, ao virmos agora em tua presença para apresentarmos o que existe em nossa vida, que os outros não sabem, mas tu sabes. Tu sabes o motivo pelo qual esses irmãos queridos vieram aqui. Tu sabes o motivo pelo qual os outros estão em pé. Entregamos em tuas mãos os queridos amigos internautas, lemos os nomes deles agora, nos lembramos do Zezé, que vai passar por essa cirurgia, nos lembramos de outros que pedem oração pela vida pessoal, os amigos e irmãos lá de Queimadas, a Tânia, o Dr. Osvaldo, tantos outros que pedem as nossas orações, aonde estiverem agora por esse Brasil à frente enorme, sejam abençoados pelo teu poder. E os que estão agora aqui bem na minha frente, abrace individualmente a cada um deles com teu amor. Dê a alegria da salvação em meio à luta que estão passando. Dê a bênção para que a noite que à nossa frente está seja de bom descanso, de bom sono, de recuperação física. E ao amanhecer, amanhã deste dia, levantemos animados e alegres pela salvação e para enfrentarmos mais um dia tendo Jesus ao nosso lado. Os anjos nos protegendo, como lemos no livro de Salmos, com um escudo de proteção. E ao voltarmos agora para os nossos lares, que nem a mal nos aconteça, possamos ser guardados e protegidos pelos anjos de Deus. Aonde estiverem os amigos internautas, recebam a mesma bênção, pois é em nome de Jesus, em quem confiamos, em nome de Jesus, para o qual oramos agora, agradecidos suplicamos em seu nome. Amém. Amigos queridos, vocês vão abrir o Mar Vermelho aqui para eu passar aqui no meio agora. Eu vou passar aqui pelo meio, olha só, passando pelo meio dos amigos, aproveitando para falar com você, querido amigo internauta, que Deus te abençoe. Que Deus esteja em sua vida. Que Deus te dê uma semana feliz e de vitórias. E a congregação que aqui está, vou dar um abraço agora. Que Deus abençoe a todos, uma feliz semana.